sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. É com a convicção semelhante a essa que oremos ao nosso Deus, que não desampara o seu povo. Oremos um minuto de oração silenciosa, amados. Não quero dar-te só um pouco do meu tempo.
Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 2, versos de 36 a 38, da nossa meditação nessa noite. Hoje, um culto especial, em que nós comemoramos o dia... Nossa, né, Ana Cristina, né? O dia da mulher presbiteriana, olha só. E os homens dessa igreja não fechou isso barato, não. Ainda mais por conta da homenagem, né, que foi feita no domingo anterior, né? E hoje a gente está trazendo algumas coisas, né? E desde a mensagem, eu recebi um recado do presidente da nossa PH. Mandou um recado para mim assim: olha, prepara um sermão que de alguma forma tem condições de homenagear as mulheres. Eu recebi esse recado, mas. E eu respondi o seguinte: diga para ele que está tranquilo, que o texto já está separado, já estava sendo trabalhado, e é exatamente essa a ideia. Né, Alfredo? Em homenagem às nossas amadas, que tem um papel fantástico nessa discussão que acontece hoje, né, no Brasil, de feminismo, né, de machismo e essa coisa para lá e para cá. O fato é que as Escrituras exaltam o papel da mulher, exaltam, desde sempre, Antigo Testamento e Novo Testamento. Por exemplo, o ministério de Cristo Jesus foi fundamental pelo empenho de algumas mulheres, ou melhor, de muitas mulheres. Inclusive, os irmãos devem se lembrar disso, inclusive sustentado financeiramente. Fora uma característica primordial da mulher no meio do povo de Israel e na igreja cristã: oração. Se tem uma coisa que a mulher dá banho nos homens na igreja, é na oração. Eu tenho assim proposto no meu coração de estar orando pela igreja, de estar orando por cada irmão. E aí a minha esposa ontem falou assim: olha, eu estou há uma semana acordando de madrugada e orando, eu vou lembrando o nome de todo mundo e orando. Eu disse: meu Deus, está na minha frente, me passou, não tem jeito. Caneta e papel na mão, para que as nossas sexta-feiras sejam bem trabalhadas pelos irmãos, amém? Eu mesmo faço a leitura, os irmãos acompanhem, por favor. Evangelho de Lucas, capítulo 2, versos de 36 a 38, que diz assim: havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos desde que se casaram, e que era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Amém, amados? Amém. Maravilha. Então o verso 38 diz assim: chegando naquela hora. Sei lá que hora é essa, né, amados? O nosso texto não disse. E aí eu convido os irmãos a voltar aí no mesmo capítulo, no verso 25, para a gente entender que hora é essa que ela está falando, né, que o texto está falando. E chegando naquela hora, Ana chegou naquela hora, que hora? Verso 25 diz assim: havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Então qual é o contexto? Cristo era um menino. Amém? Amém. Cristo era um menino, né? O ministério de Cristo não estava longe de ser exercido aqui. Verso 27: movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, ou seja, provavelmente está citando aqui da circuncisão de Cristo ao 8º dia e em seguida a apresentação do templo, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor,
podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Só até aí. Então entendemos aqui o contexto. Lembra aquela questão que o Senhor Deus falara a João Batista? Olha, aquele sobre quem você vê uma pomba pousar sobre a cabeça, esse é o Cristo, o Messias, não é isso? E aí está lá João Batista batizando, uma fila lá, e de repente na fila tem um rapaz lá de 30 anos de idade, que está nessa fila, filho de Maria e de José. E quando ele olha para ele, o que ele vê? A pomba, esse sinal. E aí ele tem a plena convicção de que esse era o Cristo. Foi o sinal que Deus dera a ele. Semelhantemente aconteceu com Simeão. O Senhor falou para Simeão: olha, você não vai morrer antes que você veja a salvação de Israel. O texto aqui não diz que sinal, para João Batista foi uma pomba, em forma de pomba que desceu sobre a cabeça. Aqui não diz exatamente. Mas o fato é que quando eles chegam, os pais, com a criança para entrar no templo, o Senhor de alguma forma revela a Simeão aí, é ele. E aí há algo maravilhoso, Simeão diz assim: eu posso morrer. Que alegria posso eu ter mais nessa vida? Já estou satisfeito. Vi o menino, vi o Cristo do Senhor, estou satisfeito. E aí qual é a hora que a Ana chega? Deu para entender o que o nosso texto diz, de versos 36 a 38? Ela chega nessa hora em que está tudo acontecendo. E aí então ela fica sabendo: olha, essa criança que está aí é o Cristo. Amém? Vamos então, amados, meditar naquilo que o Senhor tem para nós. Bom, nada mais nos é mencionado em toda a Bíblia a respeito dessa mulher. Nada. Você quer saber a respeito dessa Ana? Quero fazer um estudo sobre essa Ana, filha de Fanuel. Você não tem outro lugar para pesquisar nas Escrituras senão aqui. Só fala aqui, no Evangelho de Lucas. Seu nome, viu, Ana Cristina? Seu nome significa a filha da graça. E como foi realmente agraciada essa mulher em ter visto Cristo, em ter visto o menino? Eu queria estar lá, mas eu queria estar lá e ver aquela criança. Meu Pai amado, que coisa maravilhosa. O texto não é claro se a idade da Ana era 84 anos como o total da sua idade, ou se ela viveu até ali os 84 anos, mais o período em que ela ficou casada. Quantos anos ela ficou casada? 7 anos. Em Israel, as moças, elas só tinham permissão de casar a partir dos 12 anos de idade. E o casamento, de fato, geralmente era sempre numa idade bastante nova. Então, se ela tinha 12 quando casou, mais 7, 19, mais os 84, ela era uma mulher de 103 anos, pouco mais de 100 anos. Se o texto está dizendo, não é claro, que a idade total dela era 84, o fato é, eis aqui uma mulher idosa. E aí eu me lembrei, quando eu falei que estive na reunião na casa do diácono Adilmo, quando ele contou a respeito da mãe dele, uma senhora já de idade, cheia de energia, cheia de vigor. Eu falei assim, vou lembrar dela, porque a pregação falaremos de uma mulher em idade avançada e com algumas características maravilhosas que aprenderemos aqui nessa noite, que servirá de exemplo para nós. Amados, de qualquer forma, então, ela era uma mulher idosa e viúva. Não é isso que o texto diz? E a vida de uma viúva nos tempos de Jesus não era nada confortável. Ser viúva naquele período significava desolação, significava amargura, significava rejeição por parte da sociedade e por aí vai. Porém,
mesmo mediante a estas coisas, o texto que nós meditaremos, o tema, melhor dizendo, é esse aqui, amados. Ana, exemplo de mulher graciosa, independente da situação que a cercava, pelo fato de ser idosa e ser viúva naquela época. Amém, amados? Vamos lá? Então, em primeiro lugar, qual é a meditação acerca disso? Ana, exemplo de mulher graciosa. Em primeiro lugar, ela não deixava o templo. O que isso significa para nós, amados? O que isso significava para ela? Nós não encontraremos nela, por exemplo, a figura da mulher que edifica a sua casa, que a Bíblia fala sobre isso. Ela não era casada, só viveu casada durante poucos anos, 7 anos, e uma eternidade sendo viúva. Então, nesse aspecto, ela não nos é um exemplo de uma mulher que edifica a sua casa, aquela mulher que trabalha em favor da sua família, marido e filhos. Não nesse sentido. Mas veremos uma mulher que enfrentou os seus desafios, como já citamos aqui. Era muito fácil em Israel reconhecer uma viúva por sua amargura. Esse é o ponto. Mas não é isso que o texto nos apresenta. E aí eu quero trazer uma citação, melhor dizendo, do teólogo William Barclay. Ele diz o seguinte, preste atenção, ele fala assim, acerca desse texto, ele diz: passar a dor que ela passou pode nos causar algumas coisas. A dor de ter sido casada jovem, casada por 7 anos e depois uma vida inteira sendo viúva e viúva nesta época. E aí ele fala, pode nos causar algumas coisas. Ele cita, pode nos tornar pessoas duras, pode nos tornar pessoas amarguradas, ressentidas e até mesmo rebeldes contra Deus. Até mesmo rebeldes contra Deus. Mas aí o William Barclay completa o seguinte: porém, se olharmos para Deus como Pai, olharmos para o nosso Deus como Pai, poderemos estar seguros de que a mão de um pai não causará nunca uma lágrima desnecessária para um filho. É verdade ou não é verdade? Às vezes fazemos os nossos filhos chorar quando dizemos para eles não. Mas pai, não. Mas não e não. Porque pela nossa experiência de vida, sabemos que aquilo que a criança almeja não é nada bom para ela. E aí pode lhe causar choro, sofrimento e lágrimas. Mas por uma excelente causa. E assim é Deus Pai, sempre. Se assim o identificarmos como Pai, nenhuma lágrima será derramada no nosso rosto em vão, sem que isto seja, na verdade, bênção para as nossas vidas. Para essa dona idosa, Dona Ana, Deus não foi o vilão da sua história. Por isso, ela não deixava o templo, a casa de Deus. Mas interessante, amados, não é assim que por vezes nós nos portamos quando entristecemos, por exemplo, com alguém, não é isso? Mas nos afastamos de quem nos magoa, não é isso? Alguém nos entristece, a gente se afasta, não quero papo. Eu ligava 3 vezes por semana para fulano. Fulano me magoou, não ligo mais para ele. Não é assim que a gente faz? Se afasta daqueles a quem nos entristece. Mas para ela, conquanto a morte de seu marido tenha sido uma grande tristeza, ela não se afastou de Deus, pelo contrário. Ela buscou estar na casa de Deus o tempo todo, não é isso que o texto disse? Ana não deixava a casa daquele a quem ela confiava plenamente. Ela confiava plenamente, seja lá o que ele tenha permitido na minha vida. Mas ela confiava em Deus. Que exemplo maravilhoso. Não ouvimos dela, por exemplo, Deus, por que fizeste isso comigo? Deus, por que levaste o meu marido? O que eu te fiz? É isso que nós vemos, amados.
de exemplo dela? Não. Mesmo sendo bastante nova, ela tem uma postura que nos dá exemplos maravilhosos. Não deixava a casa do Senhor, e isso não apenas no sentido mecânico, só de ir, mas aonde está o Senhor, aonde está a congregação reunida, o que há lá? Ensino. E ela aprendeu de Deus. Ela não deixava a casa de Deus, ela aprendeu do Senhor. Amém, amados? Aprendeu de Deus o quê? Por exemplo, segundo a lei, ela tinha toda a liberdade. Se ela casou aos 12 anos, que foi muito bem possível, ela ficou viúva aos 19, uma jovem. E a lei de Israel permitia perfeitamente que ela se casasse. Sabia disso? Permitia perfeitamente que ela se casasse. Mas qual é a postura dela? Ela preferiu o conselho que os mestres, que os profetas, que os rabinos davam. Vamos ver qual é esse conselho? Abra aí a sua Bíblia. Eu acho que eu não coloquei aqui. Não. 1 Coríntios, capítulo 7, versos 39 a 40. Eu leio para os irmãos. 1 Coríntios 7, 39 a 40 diz assim: a mulher está ligada enquanto vive o marido. Contudo, se falecer o marido fica livre para casar com quem quiser. Mas, o que está aí? Somente no Senhor. Então, isso era a lei. Todavia, verso 40, será mais feliz se permanecer viúva, segundo a minha opinião. Quem está falando é o apóstolo Paulo. E penso também, eu tenho o Espírito de Deus. Então, olha o conselho de Paulo. Ele diz o seguinte: olha, você está livre. 19 anos, Ana, 19 anos você pode casar de novo. A lei permite. Você pode se casar de novo. Mas, se você quer um conselho, não casa de novo não. Você será mais feliz assim, eu creio que será melhor para a sua vida. O que Ana faz? Ela não se casa novamente. Ela não se casa novamente, ou seja, ela venceu as paixões de sua mocidade e simplesmente resolveu não se casar conforme a preferência da lei, não o mandamento da lei. Amados, em toda a sua vida, ela jamais foi desamparada pelo Senhor, pelo fato de estar no templo. E é o texto que nós lemos aqui, o Salmo para a contrição. Eu nunca vi. Fui moço, fui velho, passei gerações e eu nunca vi um justo ser desamparado. E assim aconteceu com a vida dela, amados. Como se sentir desamparado? Quando se está sempre na casa do Senhor. E aí é o Salmo 84, 2. A minha alma suspira e desfalece pelos atos de Deus. E a gente vê crente hoje o quê? Hoje eu não vou no culto não. Se Ana não deixava o templo, é porque ela entendia muito bem o significado desse Salmo 84. Essa era a realidade dela. Pela plena confiança no Deus da sua vida, que nunca a desamparou. Me lembro do relato do martírio de Policarpo. Quem já ouviu falar em Policarpo? Ninguém? Policarpo, ele foi a segunda geração dos primeiros crentes. Policarpo foi discípulo de João, que era o mais novo dos discípulos, foi o último a morrer, e Policarpo era discípulo dele. Aí a história conta que Policarpo, João já tinha morrido, Policarpo já era velho, provavelmente mais de 90 anos, Policarpo. E aí a história conta que houve grande perseguição em Israel por conta do Evangelho. E a perseguição era simples.
Você é crente em Cristo Jesus? Sou. Né? Já era enforcado, queimado em praça pública. Chegam os soldados na cidade e ouvem falar de um tal de Policarpo, discípulo de João. Os soldados foram até a casa dele. Bateram lá na casa. Ele atendeu, bem idoso, os seus 90 e poucos anos de idade. E aí os soldados falaram o seguinte: viemos aqui por conta de uma denúncia. Policarpo, você é cristão? Policarpo, sim. A história conta que os soldados olharam para a idade dele, ficaram constrangidos e relutaram em aplicar a sentença. A história conta que eles falaram assim: Policarpo, veja só, negue, fala que não e a gente vai embora. E aí falaram assim: olha para a sua idade, olha para a sua idade, só fala assim: não, eu não sou cristão, a gente vai embora, pronto, acabou. E aí você está livre, olha para a sua idade. Policarpo respondeu mais ou menos assim: a minha vida inteira o Senhor não me desamparou. Vou chegar agora, no final da minha vida, e vou negar a Cristo? Dizem os relatos históricos que ele foi levado, foi queimado em praça pública, queimado vivo, cantando louvores ao Senhor, cantando louvores ao nosso Deus. Amém, amados? Porque ele entendia, semelhantemente, a minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. Assim, Ana, amados, era uma mulher que pôde também encontrar no templo o Senhor, o ensino correto, mas também, a gente pode usar aqui o templo como a figura da igreja, claro, ela pôde encontrar o calor dos irmãos, o aconchego para a sua alma, suporte para a sua vida e amor fraternal. Não é assim na vida de muitos? Sofrem as tristezas dessa vida e encontram na igreja irmãos que fortalecem. Que sejamos isso, amados. Que sejamos suportes uns dos outros. E certamente Ana encontrou no templo pessoas, amados, que também puderam ajudá-la e guiou ali a sua vida. Amém, amados? Vamos para o outro exemplo? Segundo exemplo. Segundo o nosso texto, ela adorava, jejuava e orava. Não é isso que diz o nosso texto? Ela adorava, jejuava e orava. Amados, e aí eu me lembrei da mãe, mais uma vez, do diácono Dilma. A idade pode levar nosso vigor, a idade pode levar as forças do nosso corpo, mas no exemplo de Ana, não levou sua fé, sua motivação e sua alegria, que também me faz lembrar das amadas aqui, as duas irmãs, que agora eu sei que elas são irmãs. Essa semana eu sou. Não lhe faltou, amados, fé, vigor e alegria. Certamente ela passou por inúmeras provações, desolações, como eu disse aqui no início, por condição da sua vida. Basta nós olharmos para as Escrituras, amados. O que eu falei aqui? Que no antigo Israel, a viúva, ela era rejeitada. Ela era uma situação terrível. Tanto é que, se observarmos, a lei de Moisés traz admoestações para cuidar das viúvas. Os salmos falam sobre isso. Provérbios, os profetas falam sobre isso. Jesus falou sobre isso. A igreja primitiva tinha um cuidado especial no ofício do diácono. Qual que era o ofício do diácono? Cuidar das viúvas. Um dos ofícios, dos dois principais ofícios, cuidar das viúvas. Ou seja, nos está claro o quanto elas eram rejeitadas pela sociedade de um modo geral. E aí, amados, ela enfrentou tudo isso. Contudo, vejamos o que o apóstolo Paulo trouxe a Timóteo
Você pode abrir aí, eu vou citar só o verso 5 aqui. 1 Timóteo 5, versos 4 e 5. Você vai ver o que o apóstolo Paulo aconselha a Timóteo a despeito da mulher viúva. O verso 5 está aqui. O verso 4 diz o seguinte: mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa. Perceberam? Que o apóstolo Paulo está falando assim, mesmo que ela tenha filhos e netos, que eles aprendam a cuidar dela. Olha como que o apóstolo Paulo está levantando a questão de que até filhos e netos costumavam abandonar as mulheres viúvas. E aí o apóstolo Paulo está admoestando sobre isso, e a recompensar seus progenitores, pois isso é aceitável diante de Deus. O apóstolo Paulo trata isso com Timóteo. Agora veja o verso 5, amados. Aquela, porém, está falando da viúva, perceba, aquela, porém, que é verdadeiramente viúva e não tem amparo, ou seja, não amparo de Deus, o amparo das pessoas, inclusive filhos e netos, olha o que diz: espera em Deus e persevera em súplicas e orações noite e dia. Consegue se lembrar de Ana? Consegue se lembrar de Ana aqui, amados? Uma mulher que adorava, uma mulher que jejuava e uma mulher que orava. Assim era Ana. O fato dessa mulher não deixar o templo em adoração, jejuns e orações constantes podem muito bem demonstrar 3 outras características que eu vou falar rapidinho. Que é essa desse ponto? A primeira, ela adorava, não é isso? Ou seja, ela era uma mulher que conhecia a Deus. Só verdadeiramente o adora quem o conhece. No nosso louvor aqui, no Ministério de Louvor, você só vai adorar mais perfeitamente Deus se você o conhecer. Você quer adorar Deus em espírito e em verdade domingo à noite? Quer? Em espírito e em verdade? Quer? Então frequente a escola bíblica dominical. Você vai conhecer mais de Deus e isso vai justificar sua adoração. Assim era Ana. Onde que ela vivia, amados? No templo. Mais do que justificar a sua adoração. Lá ela conhecia Deus. Segundo exemplo aí do ponto 2, ela jejuava. Ora, ela era uma mulher que buscava a face de Deus. Buscava a face do Senhor. Havia nela sede pelo Deus vivo. Por isso ela jejuava. Quem jejua, amados? Quem busca a Deus. Terceiro lugar, ela orava, não é isso? Ela era uma mulher que confiava no Senhor. Só ora a Deus quem confia que Ele pode responder o seu clamor. E em tudo isso ela era plenamente feliz. Você é uma pessoa de oração? Você será uma pessoa de oração se você confiar de que o Senhor ouve e responde orações. Se você não confia, vou orar para quê? O Senhor não me responde. Mas ela era uma mulher de oração, porque ela confiava no Senhor, sabia quem era o Senhor da sua vida. E em terceiro lugar, para finalizarmos, segundo o nosso texto, lá no verso 38, ela dava graças e anunciava Cristo. Isso é importante, amados. Sabedora. Lembra lá, naquela hora, não é isso? Ela chegou lá naquela hora, não é isso? Aí Simeão conheceu e anunciou que aquele menino era o Salvador. Então, sabedora da revelação do menino como o Messias prometido, ela dá graças a Deus. Isso significa uma característica maravilhosa. Eis uma mulher que reconhece o bem que é feito, não somente a ela, mas a Israel. Ou seja, ela identifica que aquele menino era o seu Salvador. Ela reconhece então o bem que o Senhor fizera em enviar aquele menino. 10 leprosos foram curados. 7 voltaram para agradecer. 7 ou 8? Agora eu estou em dúvida. Foram 7 dos 10 que foram curados por Jesus. Eu estou em dúvida, amados. Me ajudem. 7 ou 8 voltou para agradecer? 1! Ô, igreja que vem na escola dominical, amados. Isso é bom demais. Por isso que eu gosto do louvor da igreja.
Como cantamos hoje aqui, eu ficava de olhos fechados adorando ao Senhor e ouvindo o coral. Mas você não pede para esperar o coral que daqui a pouco vai cantar aqui, em homenagem ao Dia da Mulher Presbiteriana. Apenas um voltou. E aí essa mulher que dá graças a Deus mostra uma característica. Ela reconheceu o bem que foi feito a ela. O menino veio, é a minha salvação, foi o que ela entendeu. E aí ela dá graças a Deus. Engraçado, somos salvos em Cristo Jesus e às vezes a gente vai vivendo a nossa vida aí, né? E hoje é dia de culto? Ih, rapaz, hoje é dia de culto. E aí então ela dava graças a Deus e ela também anunciava a Cristo. Não foi isso que ela fez, amados? Verso 38, o que diz? Chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino. A quem? A todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Ou seja, amados, a partir disso ela não fica estática em sua gratidão. Deu para entender o que é isso? Sabe o que é ficar estático na sua gratidão? Às vezes tem crente que fala assim: ó, Senhor, muito obrigado. Pai, eu te reconheço por tudo na minha vida. E aí ele senta no banco da igreja, mas não sai dali, amado. Ele não sai. Ele vive a sua fé no banco da igreja. E o que ela fez? Ela vivia no tempo, mas ao mesmo tempo ela foi anunciar a Cristo. Então o crente verdadeiro, ele não fica com a sua fé estática, mas ele produz para o reino de Cristo Jesus. Amém, amados? Amém. Graças a Deus. Avançada em dias, ela simplesmente viu o menino. E que alegria maior ela poderia ter em sua vida. Você viu? Já viu Jesus Cristo? Não? Ninguém aqui nunca viu Jesus? Sério? Nem eu, amados. E anseio por esse dia. Mas a palavra de Deus diz algo a respeito disso. Quem já sabe qual é o texto que eu vou citar? Bem-aventurado aquele que... Quem falou? Quem falou que eu ouvi? Marisete, sempre ela, né? Bem-aventurado aquele que não viu, mas creu. Eu não vi Cristo ainda, amados, e anseio por esse dia. Mas a palavra de Deus diz para mim e para você: bem-aventurado aquele que não viu, mas creu no Evangelho. Vamos à aplicação rápida aqui para as nossas vidas. Primeira aplicação: esteja sempre na igreja. Esteja sempre na igreja. Eu trouxe um texto? Trouxe. Olha o que diz Hebreus 10, 25. Não deixemos de congregarmos como é o costume de alguns. Olha, isso aí não é novidade não, amados. Já acontecia lá na igreja primitiva. Não deixemos de congregarmos como é o costume de alguns. Antes, façamos admoestações. E tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Se o apóstolo, ou melhor, não sabemos quem é o autor de Hebreus, eu ia falar de um apóstolo Paulo, pelo vício, Se o autor de Hebreus já dizia que era para admoestar aos irmãos para estarem na igreja, tanto quanto vedes que o dia se aproximava, passou-se 2000 anos, o dia está mais próximo. Então precisamos estar na igreja e admoestar uns aos outros. Eu fiquei feliz de citar isso aqui quando a Fabíola esteve lá no seu tratamento, no hospital, ausente da igreja, e ela mandava mensagem para mim: não, ó, se Deus quiser, eu vou estar já em casa e vou no culto terça-feira. E aí ela não pôde, aí mandava outra mensagem: porque Cristo não deu, infelizmente e tal. Eu disse: não, filho, sua recuperação, você tem que fazer o tratamento. E aí vinha outra mensagem: domingo eu vou estar na igreja se Deus quiser. É por aí, amados. É por aí. Vamos à segunda aplicação? Segunda aplicação: tenha práticas cristãs. Tenha práticas cristãs. Adore, jejue, ore, ou seja crente, amados. Crente faz tudo isso. Crente faz essas coisas. Praticar essas coisas é viver o Evangelho, é crer realmente em Jesus.
Você crê em Jesus, você tem que ter práticas cristãs. É natural, é consequência natural. E por fim, em terceiro lugar, honre ao Senhor. É o crente reconhecendo que o Senhor lhe é provedor de todas as coisas, e assim o crente lhe dá a devida graça. E em seguida anuncia a redenção que Cristo dá a todo aquele que nele crê. Amém, amados? Que o Senhor nos abençoe grandemente. Que o Senhor possa trabalhar essa palavra no nosso coração e que possamos considerar o exemplo maravilhoso de Ana e das nossas mulheres preciosas que têm servido ao Senhor, como muitas das nossas mulheres presbiterianas, a quem de alguma forma queremos homenagear nesse momento. Tem um poetazinho que eu peguei aqui para falar com a mulher, que diz assim: Senhor, eu sei que Ele sonda, sei que Ele é onipotente, tu mesmo me escolheste para ser surpreendente. Tem outro que diz assim: seu trabalho não é vão, pois é feito com amor, são dedicadas e vitoriosas com a bênção do Senhor. Eu vou estar abençoando essa mulher, que ela seja surpreendente, seja vitoriosa, trabalhe sempre na nosso Senhor, e que também seja verdadeira, auxiliadora, irrepreensível na conduta, incansável na luta, firme na fé e vitoriosa por Cristo Jesus. Amém. E que eu gosto muito desse poema. Esse poema, esse moto, e queria até que a gente não falasse, todas juntas. Como é que é mesmo? Vamos ficar de pé para falar. Sejamos verdadeiras auxiliadoras, irrepreensíveis na conduta, incansáveis na luta, firmes na fé e vitoriosas por Cristo Jesus. Amém. Amém. Eu posso estar abençoando essa irmã. Mulher presbiteriana. Esse ventilador vai. Obrigado. Mulher presbiteriana, hoje é o teu dia. Louva a Deus com devoção e alegria. Agradeça a Deus pela graça que dele emana. Seja agradecida, mulher presbiteriana. Muitas mulheres deixaram exemplos de amor, de coragem, de submissão ao Senhor, como Joquebede, Débora, Esther, Ana. Segue esses exemplos, mulher presbiteriana. Intensifica a cada dia a tua devoção, orando mais a Deus em qualquer situação. Busca a Deus na angústia, como fazia Ana. Ora a Deus com intensidade, mulher presbiteriana. Procura fortalecer a tua comunhão, cultuando a Deus com os irmãos. Alegra-te vindo à igreja, como fazia a viúva Ana. Ser frequente à igreja, mulher presbiteriana. Cumpre o ídolo do Senhor, sai a pregar. Proclama o Evangelho em qualquer lugar. Torna-te missionária como Ana. Procura evangelizar, mulher presbiteriana. Busca a sabedoria e a cultura também. O saber nos enobrece e a todos faz o bem. Pede a Deus sabedoria, porque dele emana. Torna-te mulher sábia, mulher presbiteriana. Amém. O céu
homens estar orando por vocês. Amém? Pela graça que é e o privilégio de termos como companheiras, mães, amigas, irmãs, dentro daquilo que o Senhor tem permitido nos viver como igreja de Cristo. Sem mulher, a igreja não existe. Sem mulher, por exemplo, nessa igreja, não ia ter flores aqui, que fica bonito, né? Não ia estar cheirosinho, que homem não liga para essas coisas. Então isso faz parte da completude, né? É da vida e também do Evangelho do Reino de Cristo. Que vocês possam seguir o exemplo que nós tratamos acerca da Diana, que vocês tenham a firmeza e a fé de que o Senhor é aquele que guarda, como na letra desse cântico, mesmo que a tempestade esteja terrível, que seja como Ana, confiando que o Senhor é soberano e sustentador das nossas vidas. Vamos orar? Vamos impor as mãos assim na vida delas. Senhor nosso Deus, aqui estão as tuas filhas, meu Deus, servas do Senhor, a quem o Senhor tem abençoado ao longo de suas vidas, de seus anos. E, meu Deus, e que alegria é poder trabalhar no reino de Cristo na companhia delas. Que, meu Pai amado, são essenciais para que a boa obra de Cristo prevaleça. Os homens precisam muito das mulheres. O reino de Cristo precisa muito das mulheres. E as Escrituras, meu Deus, estão repletas de exemplos. De mulheres que foram exemplos de fé, de devoção ao Senhor e de sustento do ministério, meu Deus, financeiramente, principalmente em oração. Amém. Meu Deus, a nossa oração agora, como os homens desta igreja, é pedindo que o Senhor dê graça a estas mulheres. Que o Senhor as encoraje cada dia mais. Que o Senhor lhes dê sabedoria. Que o Senhor as sustente, meu Deus. Que o Senhor possa honrar a dedicação delas, meu Deus. Fortaleça os seus passos, meu Deus. Que possam edificar a casa de cada uma delas, meu Deus. Que sejam valorosas na tua presença e no reino de Cristo, meu Deus. Que alcancem, meu Deus, grandes coisas na obra do Senhor. Que almas sejam alcançadas pelo exemplo e testemunho de cada uma delas, pela fidelidade ao Evangelho. Como servos do Senhor, nós queremos clamar a Ti, a Tua bênção agora na vida delas. Amém. As abençoe em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. E os irmãos já podem ir descendo, cumprimentando as amadas, enquanto nós cantaremos ainda aqui o último cântico. Amém, amados? E ainda temos algumas coisinhas que a gente vai falar após o nosso cântico. Ok?
dava graças a Deus. Era uma mulher grata a Deus. E é o que nós queremos fazer nesse último canto. Dar graças a Deus. Também